Agricultores lutam contra o fogo para não queimar dinheiro. Usinas e produtores de cana-de-açúcar mantêm caminhões-pipas e brigadistas para evitar que as queimadas aconteçam. Um homem assiste a um incêndio em uma plantação de cana-de-açúcar perto da cidade de Dumont, São Paulo. Uma região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, combater o fogo é uma questão de sobrevivência para os agricultores. Os eventuais incêndios da lavoura geram prejuízos enormes e multas pesadas. Para reduzir os danos às propriedades rurais com plantação de cana-de-açúcar, por exemplo, tem brigadas contra incêndio com sintonia com os vizinhos e cerca com as usinas que utilizam matéria-prima para fabricar açúcar e etanol. Paula Junqueira, produtor de cana e presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, conhece essa realidade como poucos. Ele mantém caminhões-pipas da fazenda para situações de emergência. Os tanques sempre estão com muita água misturada em um aditivo para potencializar o combate ao fogo. A mistura faz o veículo funcionar como uma espécie de extintor gigante, com flexibilidade para se movimentar por toda a propriedade. Essa é apenas uma das práticas adotadas. A contenção dos riscos, prevenir é melhor e muito mais barato do que remediar. Por esses motivos, a limpeza incessante das áreas de plantio e suas imediações, além da constante vigilância, são indispensáveis. As plantações são cortadas por ruas e distribuídas de modo a distanciar lotes para dificultar o alastramento eventual do fogo. Essas áreas são chamadas de aceiros para aumentar as chances de eficiência. Elas passam por constante manutenção. O objetivo é evitar o acúmulo de material combustível, como galhos, folhas secas e a palha de cana. Paulo Junqueira, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto e produtor de cana-de-açúcar. São várias as causas que dão início ao incêndio, explica Junqueira. Uma fagulha que é gerada pelo atrito das rodas de ferro dos trens com os trilhos, principalmente mais frenagens, atinge as regiões de ferrovias e dão início aos grandes incêndios, essencialmente onde não há manutenção dessas áreas. Local onde fogo não pulou em uma área para outra. O agricultor se mantém vigilante em toda a propriedade e ainda monitora a parte da ferrovia que está nas proximidades, limpando-a quando necessária para impedir o acúmulo da vegetação seca que é combustível para uma faísca causar um desastre. Mas quem deveria cuidar disso é a empresa que tem a concessão dos trilhos, reclama. A responsabilidade é deles. Quando eles não fazem, assumimos a frente porque o fogo causa um prejuízo enorme. Outro grande problema é o descuido das pessoas comuns. Alguns incêndios de Júlio Tosato, gerente da fazenda de Junqueira, começaram a causar por causa de ritos religiosos. Os camaradas acendem uma vela da encruzilhada e esquece de apagá-lo. Quando vai embora, explica. Aí fica o riso do vento levar a fagulha para a palha seca e a situação sair do controle. Júlio Tosato, gerente de produção. Ele também já encontrou pessoas não autorizadas nas lavouras sob efeito de drogas, álcool, algum distúrbio psicológico e longe do melhor juízo decidiram atear fogo em alguns arbustos sem se dar conta dos riscos de causar uma tragédia. Também existem os casos de quem começa o incêndio intencionalmente por questões pessoais, como uma vingança. Além disso, tudo há um fator mais difícil de controlar, a queima espontânea. Para que o fogo surja, 3 elementos são necessários: combustível, oxigênio e calor. Um longo período de estiagem em altas temperaturas, como o que ocorre em Ribeirão Preto nesse ano, geraram as condições perfeitas para incêndios surgirem sem nenhuma intervenção do homem. Quanto mais seco o tempo, mais vegetação morta e inflamável, o oxigênio está em todo lugar.
Quando o calor acima da média encontra todos esses fatores, a natureza pode queimar sozinha. A união faz a força. Com tantas variáveis para monitorar, os agricultores mantêm o esquema de colaboração para compartilhar os recursos da luta contra as queimadas. Os grupos de WhatsApp e os canais de rádio amador são grandes aliados para que os alertas aconteçam quando necessário. A ideia é se mobilizar ao menor sinal de fumaça para evitar grandes estragos e sempre trocar informações sobre os pontos de risco. A preocupação em agir o mais rapidamente possível é tão latente que até mesmo os menores carros da usina que circulam pelos canaviais são equipados com reservatório de água para serem usados contra pequenos focos que por desventura surjam no caminho, e quando um incêndio começa, não importa quem é o dono da propriedade, o único caminho é unir forças. Área de preservação devastada de incêndio em Ribeirão Preto, São Paulo. As chamas não respeitam as cercas e a direção muda ao sabor do vento. Isso pode carregar fagulhas por centenas de metros, espalhando o caos por pontos distantes entre si. Em agoros deste ano, quando incêndios varreram canaviais inteiros e chegaram no limite da área urbana de Ribeirão Preto, o clima seco e quente potencializou a convergência de vários fatores. Tosato passou vários dias do mês do combate às chamas das imediações da propriedade onde trabalha. Tudo começou numa segunda-feira, dia 19 de agosto, 5 horas da tarde. Conta. No primeiro dia precisamos de 7 caminhões-pipas. Trabalhamos até 10 horas da noite para controlar as chamas. 3 dias depois aconteceu o incêndio maior que se alastrou sem controle. Começou às 10 horas da manhã e a gente teve de combater as chamas por 3 dias seguidos. Até a noite tudo estava apagado, mas o foco voltava na manhã seguinte à medida que o tempo esquentava. Caminhão-pipa utilizado para combater incêndios em lavoura. Twitter. As causas ainda estão sob investigação. Assim, o registro de incendiários criminosos que começaram pequenos focos que se espalharam. A Polícia Civil tenta desvendar os motivos, contudo a falta de chuva e a vegetação seca multiplicaram o potencial de devastação. Os fatores para a fagulha começaram. Uma coisa é certa, os produtores rurais foram os maiores prejudicados. Fogo, um prejuízo bilionário. Grande parte da cana queimada se tornou imprestável para as usinas. A planta viva e cheia de valiosa matéria-prima para fabricar açúcar e o álcool se transformou em várias secas carbonizadas e quebradiças que ainda precisaram ser cortadas e retiradas do solo para uma nova safra ser possível. É um trabalho que se assemelha a retirar os escombros de uma fábrica depois de um grande incêndio. Limpeza de plantação de cana-de-açúcar devastado pelo fogo. Twitter. Segundo Rafael Calac, superintendente da Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba, o custo médio para fazer o plantio de cana-de-açúcar é de R$ 14.000 a R$ 16.000 por hectare. Os agricultores terão de plantar novamente onde o fogo matou a planta. Comenta se a planta não morreu ou o produtor tiver feito a aplicação de defensivos, os corretivos e fertilizantes terá de refazer, ou seja, prejuízo de cerca de R$ 4.000 por hectare. De acordo com a Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, 414 mil hectares de canaviais queimaram em outubro em todo o Brasil. O prejuízo foi estimado em 2,6 bilhões de reais. Agora os agricultores terão de arcar com os anos de trabalho duro e investimento para recompor áreas de preservação queimadas que estavam dentro das propriedades. Além disso, vão precisar gastar muito dinheiro
com advogados para tentar se proteger da aplicação de pesadas multas ambientais por um problema que eles não causaram.